Mariana, eu estou no último ano do curso de Letras Português e Italiano da Universidade Federal do Paraná e esse aqui é o canal Vestibulês. Como você sabe, nós estamos apresentando todos os livros do vestibular da UFPR. Esse aqui é o primeiro de 4 vídeos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contexto histórico que envolve o livro Clara dos Anjos. A ideia é que nesse primeiro vídeo você não necessariamente já tenha lido o livro, mas que conforme os vídeos forem saindo, você vá acompanhando a leitura do livro. Esse livro aqui em específico está em domínio público, então não ter ele em casa não é uma desculpa para não ler. Domínio público é uma condição jurídica na qual uma obra não possui o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo assim restrição de uso de uma obra por qualquer um que queira utilizá-la. Para acessar o livro, basta entrar no site www.dominiopublico.gov.br, pesquisar pelo nome do autor e pelo nome do livro. O livro conta a história de Clara dos Anjos, a filha de um carteiro com uma dona de casa, que são pobres e vivem no subúrbio do Rio de Janeiro. Eles sempre fizeram o máximo dentro da condição deles para dar o melhor para a filha deles. Mas Clara, uma menina negra, pobre, que vive no subúrbio do Rio de Janeiro no fim do século XX, não tem muita consciência da classe em que ela está inserida. E por isso, quando aparece Cassie Jones de Azevedo na vida dela, tudo vira de ponta cabeça e é aí que acontece a trama do livro. O autor desse livro foi Lima Barreto. Ele nasceu em 13 de maio de 1881, mais ou menos no mesmo período em que Clara dos Anjos vivia. Ele também era negro, pobre e vivia no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele foi filho de um tipógrafo com uma professora e teve que largar os estudos por muito tempo para ajudar a sustentar a família depois que o pai morreu. Você consegue fazer alguma relação entre o autor e a personagem principal do livro? O que não tem em comum entre eles? Uma forma de entender melhor o Rio de Janeiro da época é por meio de algumas produções artísticas. Algumas podem ser mais recentes ou mais antigas. A primeira delas que a gente tem aqui é a série Coisa Mais Linda. Ela conta a história de Malu, uma mulher paulistana que se muda para o Rio de Janeiro e tem que enfrentar diversas situações relativas ao seu gênero. A outra produção, um pouquinho mais antiga, mas conhecida por quase todo mundo, é a música Garota de Ipanema, que foi composta por Tom Jobim junto com Vinícius de Moraes. Ela conta a história de uma mulher muito bonita que caminha pelo calçadão de Copacabana. Como você imagina o Rio de Janeiro dessa época? Quais eram os pontos turísticos, os prédios principais, o que as pessoas faziam nesse local? Caso você tenha interesse, o trailer da série, a música e um documento com tudo isso que eu estou falando está disponível aqui na descrição do vídeo. Tudo isso que nós vimos, tanto na série quanto na música, é um reflexo de uma reforma feita no início do século XX chamada Reforma Pereira Passos. Esse arquiteto pretendia reformar todo o Rio de Janeiro para que ele fosse um pouquinho mais moderno e tivesse principalmente acesso nas ruas principais a carros. Com esse desenvolvimento maior, surgiram também os bondes. Com essa reforma, o centro do Rio de Janeiro foi descentralizado para as praias e os pobres que viviam no centro foram descentralizados para o subúrbio,
Consequentemente, a maior parte dos negros também foram para esse lugar, inclusive Clara dos Anjos. Aqui tem algumas imagens que mostram como era o funcionamento dos bondes nessa época no Rio de Janeiro. A outra imagem mostra o comecinho da reforma, quando os cortiços do centro do Rio começaram a ser destruídos. Além disso, no livro Clara dos Anjos tem um trecho que retrata muito bem como funcionava essa relação entre o subúrbio e o centro do Rio de Janeiro e como as pessoas se locomoviam. Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de todas aquelas bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente, que se encaminha para a estação mais próxima. Alguns morando mais longe, em Inhaúma, em Caximbi, em Jacarepaguá. Perdem amor a alguns níqueis e tomam bondes que chegam cheios às estações. Esse movimento dura até às 10 horas da manhã, e há toda uma população de certo ponto da cidade no número dos que nele tomam parte. São operários, pequenos empregados, militares de todas as patentes, inferiores de milícias prestantes, funcionários públicos e gente que, apesar de honesta, vive de pequenas transações no dia a dia, em que ganham penosamente alguns mil-réis. O subúrbio é o refúgio dos infelizes, os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram nos negócios. Enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão aninhar-se lá. E todos os dias, bem cedo, lá descem à procura de amigos fiéis que os amparem, que lhes deem alguma coisa para o sustento e o dos filhos. Mas o que Clara dos Anjos tem a ver com tudo isso? Como eu já falei antes, Clara era uma menina pobre e que não teve muita educação formal. Como você acredita que ela se via em meio a todo esse contexto, em meio a essa reforma, e como ela se enxergava no mundo? Pesquise algumas leis, notícias ou materiais que mostrem como era a relação entre as pessoas naquela época. Quais eram as diferenças de gênero, de classe social ou raciais? Depois de pesquisar, comenta aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que precisam daquela ajuda em literatura e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!